Então vamos lá. O Brasil acerta ao reagir com prudência a ações de Trump. O que a gente tem aí, molecada? O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse hoje que o presidente Lula só irá decidir na próxima sexta se o governo tomará ou não medidas relacionadas à decisão do governo americano de aplicar tarifas de importação de 25% sobre todas as exportações de aço e alumínio para os Estados Unidos, o que afeta o Brasil. Rui Costa acredita que é possível chegar a um entendimento ainda nessa semana, já que o vice-presidente da República, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, irá conversar com representantes do governo Trump. O ministro da Casa Civil não deu detalhes desse encontro e também não explicou quem serão os representantes americanos nessas reuniões. O Brasil está reagindo com muito mais calma, muito mais prudência, por exemplo, que o Canadá, que a União Europeia, que já anunciaram retaliações. O Canadá já anunciou retaliações de mais de 20 bilhões de dólares. A União Europeia de mais de 16 bilhões de dólares. O Brasil até agora está tentando conversar. Reinaldo Azevedo, você que não tem simpatia pelo Trump, a diferença de certa elite cafona brasileira, né, que não entendeu nem o que ele queria e agora deve estar assim, nossa, é isso mesmo. Assim como o empresariado americano, né, que foi da euforia à depressão. Não é? Você acha que o Brasil tem que sair chutando a canela? Não. Acho que tem que tentar conversar. E se a conversa não adiantar nada? Aí é como toda tentativa de conversa aí. Você tem uma questão, você tenta conversar, não adianta? Aí é a chamada reciprocidade. Por enquanto, não. Por enquanto, a gente tem que tentar entender o que está acontecendo. Né? O que o Haddad está falando? Vai lá. Reinaldo, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu hoje que o Brasil coloque em primeiro lugar a mesa de negociação já aberta com os Estados Unidos, em vez de apostar em retaliação. Declaração dada a jornalistas em Brasília. Segundo ele, o país deve mostrar aos americanos um equívoco de diagnóstico sobre as tarifas. A indústria está preocupada e, em virtude da declaração, tanto do vice-presidente Alckmin, quanto do presidente Lula, quanto da Fazenda, de que nós vamos tratar na base da reciprocidade, né, os entendimentos, mas colocando em primeiro lugar a mesa de negociação que está aberta já com o governo americano e que foi bem sucedida em outros momentos do passado recente, quando atitudes semelhantes foram tomadas e revertidas em benefício do comércio bilateral. Nós estamos já começando a estudar propostas do setor, que tem toda a legitimidade de trazer propostas para nós. O presidente Lula falou, muita calma nessa hora, nós já negociamos outras vezes em condições até muito mais desfavoráveis do que essa, nós vamos levar à consideração do governo americano que há um equívoco de diagnóstico, que de fato os argumentos trazidos pela indústria brasileira são muito consistentes e vão ajudar o Ministério do Desenvolvimento na mesa de negociação. Exato. E está correto, né? Eu acho engraçado que um amigo me mandou hoje um negócio que a canalha da fake news está espalhando. Como o Lula disse ontem, né, que ele não tem medo de cara feia, aí o governo americano anunciou no começo da noite que sim, haveria taxação. Aí estão dizendo, olha só, o Lula falou isso, aí o Trump já veio e puniu o Brasil. É mentira isso. O problema é que tem gente que acredita. Tem gente com curso superior, feito sei lá onde, sei lá como, né, que acredita nisso, porque a taxa não vale. A tarifa, como se a tarifa valesse, vale bem, só para o Brasil. Não. A tarifa vale para todo mundo. Não é só para o Brasil. Né? O que importa é essa reação oficial que está correta. Nós vamos negociar, até porque, saibam, os Estados Unidos trabalham com dado falso, um dado mentiroso sobre o aço brasileiro. Diz, esse aço brasileiro já vem semi-processado da China e o Brasil é um mero repassador desse aço para os Estados Unidos e se aproveita de uma cota sem taxa para, na verdade, vender o aço da China. Isso é mentira.
Isso é mentira. Isso não existe. Tem de demonstrar que não existe. Demonstrando que não existe, os Estados Unidos vão mudar de ideia? Eu não sei. Eu não sei. O que eu sei é que um fanático, um idiota fanático, é como o médico psicopata. Tem. Aquele que dá um remédio, a pessoa piora muito. Aí ele aumenta um pouquinho mais a dose, a pessoa piora mais. Aí ele fala, ó, é o seguinte, a dose está baixa, vamos dobrar. E aí, pode matar o paciente, né? O fanático é aquele que acredita, quando ele toma decisões e as coisas começam a dar errado, ele acredita que se ele tiver ainda mais convicção, ele consegue o que ele quer. E hoje os Estados Unidos estão sendo governados por fanáticos. Fanáticos, preste atenção, fanáticos contra o capitalismo. Isso que ele está fazendo. O empresariado americano está dizendo isso, o mercado americano está dizendo isso. Hoje as bolsas subiram, mas, enfim, é um movimento aí de ajuste, mas houve uma queda formidável nos mercados. Uma reação de quase pânico. Que estão vendo que isso vai dar errado. Estão vendo que isso vai gerar inflação para os Estados Unidos também. Então é claro que o desejável seria haver uma negociação. Em 2018, o maluco já tinha feito isso. Aí o Brasil negociou cotas. Então eu tenho um tanto a ser exportado aqui no Brasil que não vai ter esse imposto. Agora os Estados Unidos anunciam, não tem mais cota para ninguém. É imposto geral. Como o nosso aço chega lá a um preço inferior àquele do produtor local, vai encarecer a produção. Vai encarecer a produção lá. Se o Brasil retalhar, em relação àquilo que a gente importar dos Estados Unidos, encarece o preço aqui. Não tem muita mágica nesse negócio. Resultado, inflação. Tendo inflação, Banco Central, o Fed tem que subir juro. Daí o temor de que possa haver, inclusive, recessão nos Estados Unidos. O maluco deu sinais de que ele pretende recuar disso? Não. Nunca se esqueça, o que está por trás disso, dessas ações, não só dessas, como também das questões na área cultural, na área de educação, é uma extrema-direita que não representa, digamos, a direita tradicional democrática americana. Até o Dick Cheney, ex-vice dos Estados Unidos, que era considerado um falcão, é contra esse governo Bush, né? Nós, piscando a luz, se acabar a luz, nós continuamos com o programa porque nós estamos preparados. Só que aí vai estar no escurinho, viu, Vale Bene? Aí vai ser um clima assim, eu vou pegar um drink, né? E aí coloca a vela. Aromática. Então, atenção, tem uma extrema-direita doida aí. Eu peço que vocês estudem o tal do Projeto 25, da Heritage Foundation, que é um grupo de extrema-direita, com maluquices absurdas sobre o que eles entendem ser os Estados Unidos, e o Trump está aplicando a visão de mundo deles, que é a visão de mundo deles de um sujeito, atenção, é a versão americana do que na Rússia foi pensado por um filósofo, um pensador chamado Alexander Dugin. Esse sujeito diz, ele não tem dúvida, a globalização, o capitalismo, como ele está acabando com as culturas locais, com a nossa civilização tradicional. Não é? E tem a versão americana dessa maluquice.
E aí eles dizem, a globalização como está, com as cadeias integradas de produção, junto com isso, voglio bene, Arthur, veio o globalismo, veio o fim da religião, veio a cultura trans, veio a dissolução dos costumes, veio... E o Trump seria o restaurador desse negócio. O que é muito curioso é que essa loucura vai tão longe que, por exemplo, um dos representantes da tradicional família americana hoje, curiosamente, é o Elon Musk. O sul-africano Elon Musk, mas não é porque ele é sul-africano. É que é um sujeito, ele acho que já fez 14 filhos com mulheres diferentes, que ele considera que são seleções naturais que ele vai fazendo para aprimorar a raça. Você quer, voglio bene, é um homem de famílias, né? Que dá entrevista fumando umas baganas de maconha, loucão. Então, assim, os nossos podem fazer qualquer coisa, mas nós vamos vender para o povo americano essa civilização tradicionalista. Ele vai ao Congresso e faz um discurso contra imigrante e contra trans. Olha a doideira disso. Não é? Ao mesmo tempo que na economia faz essa maluquice. Porque isso é uma maluquice. Isso é contra o capitalismo na sua fase atual. Quem fez a globalização, nos termos que está aí, foram os Estados Unidos. Até onde isso vai dar, não se sabe. Tudo mais constante, ele desorganiza a economia mundial. Não tenha dúvida disso. Vai ser bom para você? Não vai ser bom para você, vai ser ruim para você, vai ser ruim para todo mundo. Hã? O que você tem hoje é um país sendo governado ali por um grupo de big techs que resolveram dividir o poder com Trump e o resto da economia que se vire. Uma sandice, uma loucura. Não é? Tem até um termo que está sendo usado, tecnofeudalismo. Não é? Agora, nós temos uma nota que foi emitida pelo Instituto Aço Brasil. O que é que o Instituto Aço Brasil? Nós estamos falando de empresários. O que é que eles estão dizendo? Vai lá. O Instituto afirmou que o não restabelecimento do acordo firmado em 2018 entre Brasil e Estados Unidos trará perdas não só para a indústria de aço brasileira, mas também para a indústria do aço norte-americana. Há 7 anos, os dois países chegaram a um acordo em que as importações de aço brasileiras mantiveram-se isentas de imposto de importação, desde que respeitadas as cotas de entrada de 3,5 milhões de toneladas de semi-acabados e 687 mil toneladas de laminados por ano. No comunicado, a entidade destacou que em 2024, o Brasil respondeu por quase 60% da demanda das usinas dos Estados Unidos por placas. O Instituto Aço Brasil reforçou que a abertura de um canal de diálogo é a melhor forma para restabelecer as bases do sistema de importação. É isso. E o governo emitiu uma nota também nesse sentido. Está tudo certo. Até agora o governo brasileiro não cometeu nenhum erro nessa história. Não é? Agora, e se não adiantar? Bom, se não adiantar, é claro que o Brasil vai optar pela reciprocidade. E lembrando que outras taxas, outras tarifas podem aparecer aí. Não é? Que também tem as tais das tarifas sobre reciprocidade, produto a produto. Esse senhor inventou, na cabeça dele, os Estados Unidos tem de ser um país em que, bom, todo mundo produz lá, os Estados Unidos vendem para o resto do mundo, e nessa relação os Estados Unidos só ganham. Com todo mundo. Isso não existe. Ele faz de conta que o resto do mundo não existe. E, no entanto, existe.
Mas tem gente que gosta do frufru com Trump. Infelizmente, né, as coisas têm que ser tratadas desse modo. E é claro que isso vai chegar a 2026, vai chegar a eleição. Tem o Eduardo Bolsonaro, ele quer ser presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. O PL tem o direito de indicação, se o PL quiser indicar, vai indicar. O Eduardo Bolsonaro claramente hoje, já tratamos isso aqui ontem, faz um trabalho contra o judiciário brasileiro nos Estados Unidos e de difamação do Brasil. Nós vimos ontem o Bolsonaro dizer pro Haddad, como é que é? Pelo menos o Trump não taxa o povo dele, taxa os outros. Não, Bolsonaro, deixa ser ignorante, né? A taxa contra nós é uma taxa contra os brasileiros. Mas o Bolsonaro vestiu o bonezinho do Trump e agora sobre o Eduardo ser amigo do Trump, esse Trump que impõe medidas contra o Brasil, vamos direto, o que o Bolsonaro disse? Vai lá. Eduardo é amigo do Trump. Isso é ruim? Queria que fosse amigo de quem? Do Maduro? Acha que isso é crise? É solução. O que é solução? Ser amigo do Trump? Nesse caso? Por quê? Porque o Trump vai tirar a taxa do Brasil? Ele tirou a taxa dos aliados da União Europeia, do Canadá aliado, do México aliado? Tiraria da gente? Isso é um absurdo. Agora ele vai ser. Vai ser. O presidente da Câmara, Hugo Mota, né, diz que não pretende barrar a articulação para Eduardo Bolsonaro assumir a Comissão de Relações Exteriores da Casa. E nem tem como barrar, a rigor. Aliás, o próprio PT, né, o Lindenberg Faria se manifestou contra, líder na Câmara, mas o Zé Guimarães, líder do governo, né, no Congresso, disse não, vai ser líder do governo na Câmara, né? Tem o líder do PT e o líder do governo. Se quiser, vai ser. Agora, o que é que ele vai fazer? Vamos ver qual é o limite que ele julga ter. Se ele julga não ter limite nenhum. Se ele acha que ele pode transformar o judiciário brasileiro, né, estando na Câmara, ele estabelece uma ponte com os Estados Unidos pedindo intervenção no judiciário brasileiro. Aí é preciso ver que implicações isso tem.